Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, pelas tuas misericórdias, obrigado pela tua presença neste lugar, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, que o Senhor, nesta noite, possa continuar falando ao nosso coração por meio da tua palavra e nos instruindo, Deus, como nós devemos viver a vida cristã de modo digno do Senhor. Então, nos ajude, Senhor, nesta hora, tenha misericórdia de mim, Senhor, e me ajude, Deus, naquilo que tu colocaste no meu coração para trazer para a tua igreja, Senhor. Pai Santo, é assim que nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesta noite eu quero vos falar acerca de confrontos no casamento que envolve também a família. Esses confrontos, eles podem acontecer de modo terríveis, mas também eles podem ser uma oportunidade imperdível de nós crescermos em maturidade diante de Deus. Os confrontos que existem dentro do âmbito familiar, seja com cônjuge, ou seja, com filhos, com sogras, com genros, que envolve toda a família, eles podem acontecer de forma terrível, mas também pode ser uma grande oportunidade para que a gente possa amadurecer. Mas antes de nós adentrarmos no tema, eu queria ler uma historinha que é bem interessante. Quando eu estava estudando, eu encontrei, e eu queria ler com você e queria saber se você se identifica com ela. Antes de se casar, seu sonho era viver em uma casinha com jardim, cerca de madeira, chaminé, um labrador chamado Marley, 2 filhos lindos, além de um cônjuge carinhoso, compreensivo, inteligente, ungido, bem-sucedido, simpático, tudo igualzinho propaganda de margarina. Mas o tempo passou e anos depois você percebeu que o labrador destruiu o jardim, a chaminé entupiu, os 2 filhos não param de chorar, o marido ficou careca e barrigudo, o orçamento explodiu, as brigas são constantes, a esposa engordou e não tem mais tempo para nada. O que será que aconteceu? A resposta é simples: a vida seguiu o seu rumo. Meus amados irmãos, diante dessa história, nós podemos observar que a entrada para o casamento, ela tem uma expectativa muito grande por nossa parte. Os jovens que estão para se casar, aqueles que se casaram recentemente, criaram uma expectativa para adentrar ao casamento. Só que a realidade do casamento, ela é bem diferente, porque aí vem 2 mentes que pensam diferentes, de famílias diferentes, e muitas vezes haverá confrontos entre essas 2 pessoas. E essa historinha me chamou bastante a atenção, porque é justamente a expectativa que muitas vezes nós criamos, de ser tudo muito maravilhoso. Mas a realidade, realmente, quando nós vamos viver a vida do lar, ela é bem diferente daquilo que nós imaginaríamos. Na verdade, com o povo de Deus, não era para ser dessa forma, mas por causa do pecado, ele acaba sendo desta forma. E a carta que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele vai iniciar a carta aos Efésios, nos 3 primeiros capítulos, falando acerca daquilo que o nosso Deus, ele fez por meio de Cristo Jesus, na vida da sua igreja, na vida daquele povo que ele escolheu. A partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele vai começar agora a expor a cada membro da igreja como eles devem viver como igreja, para que eles possam agora pôr em prática o plano divino que foi feito pelo nosso Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele inicia com uma doutrina e depois ele vai aplicar essa doutrina para que essa doutrina ela seja cumprida. E é interessante nós observarmos, porque nós vivemos numa sociedade onde a desarmonia, o desacordo, a desunião, ela está presente em todos os lugares. Em todos os lugares.
E Paulo ele quer lembrar aos seus leitores que essa desarmonia que há dentro desse mundo caído, ele quer lembrar aqueles leitores de sua carta que agora eles, os judeus e os gentios, não deveria mais existir isso. Porque antes esse povo era um povo que vivia separado de Deus e eles eram inimigos ferrenhos. Mas Paulo diz, agora que vocês conheceram a este Cristo, vocês não podem mais viver desta forma. Vocês agora são um. E vocês se tornaram um para adentrar a presença de Deus por meio da misericórdia e da obra grandiosa que Deus fez na vida de vocês. E isso também acontece conosco. Eu acredito que todos aqui são cristãos e nós precisamos entender isso. Nós não somos mais gentios e judeus que vivemos uma guerra dentro do nosso lar. Não, nós somos um em Cristo Jesus. Então era importante para Paulo lembrar a esses leitores de sua carta que havia agora um contraste muito grande acerca da vida pagã que eles tinham no passado para a nova vida em Cristo Jesus. No verso de número 22 do mesmo capítulo, o apóstolo Paulo ele vai dizer: e vos despis do velho homem do vosso procedimento anterior. O apóstolo Paulo ele vai dizer isso. No verso número 24, o apóstolo Paulo diz: e vos revestis do novo homem, criado em Deus. Nós não somos mais aquela velha criatura, meus irmãos. Nós agora fomos criados em Deus, em Cristo Jesus. E precisamos ter uma vida diferente daquela que nós tínhamos no passado. Então o apóstolo Paulo ele diz isso para que esses leitores eles possam compreender o que foi feito na vida deles. E o apóstolo Paulo, é interessante que o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, o apóstolo Paulo ele foi bem enfático. O apóstolo Paulo ele dedicou orações, conselhos, ele dedicou inúmeras coisas, longas cartas. Nós observamos que o apóstolo Paulo, a todas as congregações a quais ele escreveu. E com essa de Éfeso, ela não foi diferente. Meus irmãos, dificuldades, confrontos, todos nós vamos encontrar. Mas é bem interessante nós observarmos que a Bíblia ela está recheada de conselho para que nós possamos lidar com esses confrontos. Nós precisamos olhar para as Escrituras para nós podermos lidar com isso. Os confrontos, meus irmãos, eles são como uma engrenagem. Funcionam como uma engrenagem. É importante que ela se encaixe. A engrenagem ela vai ter que passar uma pela outra, para que ela se encaixe uma na outra e ela sirva para o devido propósito ao qual ela foi designada. Nós temos um propósito de amadurecer na fé. Nós temos um propósito de glorificar o nome do Senhor por meio de nossa vida. Nós temos esse propósito, porque foi para isso que o Senhor nos fez. Então, confrontos, discussões, tudo isso faz parte de um processo de adaptação de cada casal, de cada família. Geralmente, como eu falei no início, nós criamos uma grande expectativa, só que a realidade ela é bem diferente. E nós vamos precisar, meus irmãos, encarar essa realidade. E a melhor forma de nós encararmos essa realidade, meus queridos irmãos, é olhar como anda o nosso relacionamento com o nosso Deus. Como anda o nosso relacionamento com esse Deus que Luciene cantou aqui, que nos salvou. Esse Deus que transformou o nosso coração, tirou um coração de pedra e colocou agora dentro de nós um coração de carne. Como anda esse relacionamento? Nós precisamos entender sobre isso. Se o nosso relacionamento com o nosso Deus é um relacionamento raso com Ele, com certeza nós não resistiremos diante das dificuldades que aparecerão. Não resistiremos. Vamos agir de forma como nós éramos no passado. Questões que vão ser essenciais, nós não vamos saber resolver. Então, meus irmãos, a crise gerada por esse abismo que é entre a realidade e a expectativa, ela vai existir. E como eu posso me proteger diante disso, destes confrontos que surgem? Olhe para o seu relacionamento com o Senhor. Como anda o seu relacionamento com o Senhor?
Se eu tenho me relacionado de forma correta com esse Deus, Ele, por meio da sua palavra, me dará caminhos de sabedoria, para que eu possa, diante dos confrontos, saber agir de maneira correta. Então, ter um bom relacionamento com o Senhor me dará armaduras espirituais para que eu possa enfrentar esses confrontos. E essas armaduras espirituais, meus irmãos, ela vai me levar a ter uma vida de devoção, a ter uma vida de oração, sensibilidade espiritual, leitura da palavra, ter disciplina espiritual. Quando eu tenho esse bom relacionamento com o Senhor, esse relacionamento ele vai me levar a identificar por meio de um radar. É como se fosse um radar. Eu vou identificar as crises, elas vindo de longe. E o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um escudo protetor. Por meio de quê? Por meio da oração, da leitura da palavra, ser disciplinado espiritualmente. É isso que, quando nós temos um bom relacionamento com o nosso Deus, Ele faz conosco. Não só isso, ter essa disciplina espiritual, ser um homem de oração, de leitura, um homem e uma mulher de oração, de leitura da palavra, nós vamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. E quando, meu irmão, eu estiver cheio do Espírito Santo de Deus, os confrontos que me atingem interiormente, meu querido irmão, eu vou estar cheio de Deus. E eu cheio de Deus, meus queridos irmãos, eu vou saber como agir, eu vou saber como enfrentar, eu vou saber a origem do problema e vou saber como combater esse problema. Porque a palavra, ela me dá caminhos para que eu possa fazer isso. Então é importante, meus queridos irmãos, olhar como anda o nosso relacionamento com o nosso Deus. Então, diante desse tema que foi proposto, confrontos no casamento, vamos observar que lições nós podemos tirar para os confrontos que surgem e surgirão. Vejamos aqui 3 pontos importantes. O primeiro é, o que causa o confronto e qual a causa principal dele? Como lidar com os confrontos que surgem dentro do âmbito conjugal e familiar? E qual a solução para esses confrontos? Primeiro vamos entender o que é confronto. Confronto no dicionário normal, a palavra diz assim: confronto advém do verbo confrontar, e confrontar deriva de confrontare, que é do latim. Confrontar significa comparar, pôr um diante do outro. Esse é o significado segundo o dicionário. Mas adentrando agora no tema, o primeiro ponto que nós vamos observar, o que causa os confrontos? Qual a causa principal dos confrontos? Todos nós sabemos que a causa principal de um confronto é o pecado. O pecado, ele é a causa principal disso. Então, entender que o pecado é a causa principal disso, nós já estamos num bom caminho. A primeira coisa que marido e mulher, filhos, nós temos que entender é que neste ambiente familiar é um ambiente onde tem pecadores. Pecadores redimidos pela graça de Deus, mas que pecam. E nós precisamos entender isso. Porque o pecado, meu irmão, que foi herdado lá atrás, ele traz uma série de consequências ao ser humano que muitas vezes eles não agem de maneira correta justamente por causa do pecado. E esse pecado, meus irmãos, ele causa orgulho, inveja, ciúmes. É isso que o pecado faz. E quando nós reconhecemos isso, já seremos duramente confrontados por essa realidade. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte, no capítulo 7, versos 19 e 20. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Porque se faço o bem que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando acerca desse verso, ele diz que o ser humano, ele é criaturas ambíguas, paradoxais e contraditórias. Só que ele diz o seguinte, eu achei bem interessante que ele diz assim, essa não é a nossa vontade. Nós não tínhamos essa vontade de ser assim. Mas ele diz, por causa do pecado que habita em nós, nós somos assim. Então veja o que o pecado ele faz em meio aos confrontos, ele sendo a causa principal dos confrontos.
E nós devemos nos lembrar, meu irmão, de algo muito interessante, que o pecado, quando ele adentrou ao mundo, ele causou logo o primeiro confronto. Ele foi causando logo o primeiro confronto. E nesse confronto, meus queridos irmãos, quem estava lá? Um casal, um homem e uma mulher. É interessante que o texto de Gênesis, no capítulo 3, verso 11 ao 13, ele diz que o Senhor chega para Adão e diz: comeste da árvore que te ordenei que não comeste? E aí Adão chega para o Senhor e diz: a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. E aí o Senhor vai tirar satisfação com Eva. Que foi que tu fizeste, mulher? Ela diz: a serpente, ela me deu e eu comi. Então observe que o pecado, ele é a causa principal de todos esses confrontos. Nós não queremos assumir o nosso erro desde Adão e Eva. Nós não queremos assumir o nosso erro. Nós nunca queremos assumir o nosso erro. Observe que por causa desse pecado, essa transferência de culpa, toda a humanidade foi afetada até os dias de hoje. Toda a humanidade foi afetada. Mas esse pecado, ele é horrendo. O pecado, ele quer fazer do ser humano um mentiroso. Ele não quer que nós tratamos as coisas com a verdade. Então, uma coisa importante para nós, meus irmãos, em meio ao confronto, trate sempre com a verdade. Trate sempre com a verdade. Quando nós tratamos os confrontos com a verdade, nós temos um êxito diferente. E não é fácil muitas vezes dizer a verdade, mas nós precisamos dizer a verdade. Você é crente, amém? E o crente precisa lidar com a verdade. Muitas vezes é duro para nós, mas nós temos que lidar com a verdade. Meus irmãos, quando o ambiente familiar, ele é tratado com a verdade, meus irmãos, Deus, ele é conosco. Deus, ele é conosco. Agora, se o ambiente familiar só vive sendo tratado com mentira, está errado. Está errado. Nós precisamos lidar com a verdade, nós somos crentes. Esse ambiente, quando ele é tratado com a verdade, meus queridos irmãos, nós criamos um ambiente saudável e maduro. Isso serve, meus queridos irmãos, não só para o casal em si, serve para você, filho que está aqui. Serve para você também. Tratar sempre com a verdade. Provérbios, no capítulo 12, verso 22, o texto diz: o Senhor odeia lábios mentirosos, mas se agrada dos que praticam a verdade. Pratique a verdade. Pratique a verdade. Muitas vezes nós ferimos o outro com palavras e nós dizemos assim: eu não queria dizer isso. Você sabe que você queria dizer isso. Passe por cima do seu orgulho e trate confrontos iguais a esse com a verdade. É muito melhor. Porque nós vamos repetir outras e outras vezes e vamos ficar inventando a mesma mentira. Eu não queria dizer isso. Eu não queria dizer isso. Trate com a verdade. Deus será com você. Em nome de Jesus. Quando nós tratamos com a verdade, meus irmãos, nós preparamos um caminho para a verdadeira restauração. Porque, além do pecado querer nos levar a tratar os confrontos com a mentira, esse pecado também, meu irmão, ele faz com que nós esqueçamos um compromisso que foi dado a cada um, tanto a esposo e mulher, esposo e esposa, como a pais e filhos e pai. Foi dado um compromisso a cada um de nós. E você precisa olhar para o compromisso que foi dado a você. O grande problema é que quando surgem esses confrontos, nós queremos procurar um culpado. E aí nós jogamos para longe nossa responsabilidade. Eu não tenho nada a ver com isso. Te vira. Aí o problema é teu. É assim que nós fazemos. Só que não é assim, meus queridos irmãos. Todos nós temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela precisa ser assumida por cada parte. A Bíblia diz que nós, como maridos, nós temos que
cuidar das nossas esposas. E nós temos que cuidar dos filhos, do financeiro, da área espiritual. A Bíblia diz isso, é um compromisso meu e seu. A Bíblia diz que as esposas elas têm que respeitar o seu marido. É um compromisso seu, esposa. A Bíblia diz, filhos, que vocês têm que honrar pai e mãe. É um compromisso seu, honrar pai e mãe. Se você for um crente no Senhor, você vai honrar pai e mãe. Um crente no Senhor vai honrar pai e mãe. Sabe por quê, meus queridos irmãos? É melhor você obedecer do que depois Deus cobrar de você. E Ele cobra. Esse Deus, Ele cobra. Então, cada um tem um compromisso. O grande problema é que nós estamos querendo transferir essa responsabilidade dos confrontos que surgem para outra pessoa. Então, é importante nós olharmos que cada um tem o seu compromisso. Já pensou, meus queridos irmãos, se Cristo, Ele fugisse daquilo que Ele se compromissou conosco? Já pensou se Cristo deixasse de cuidar de mim e de você? Já pensou se neste dia de hoje, Cristo não cuidasse de nós, nós não estaríamos aqui? Já pensou se Cristo não tivesse te escolhido antes da fundação do mundo, você não estaria aqui? Cristo não abandonou aquilo que foi designado para Ele. Por que eu e você temos que abandonar diante de confrontos que surgem na nossa vida? O nosso Cristo, meus queridos irmãos, mesmo diante de tudo que nós fazemos com Ele, nós desagradamos Ele todos os dias, entristecemos o Espírito Santo de Deus todos os dias, mas quando nós chegamos a este lugar, ou até mesmo na nossa casa, no nosso trabalho, colocamos diante dEle em arrependimento, esse Deus, Ele ouve as nossas orações, escuta as orações e responde e ainda nos ajuda. Olha só o tamanho da bondade desse Deus. Então nós não podemos agir de forma diferente, porque todos nós temos um compromisso. Mas o pecado, ele também não só faz isso. Em meio aos confrontos, o pecado também ele faz com que nós venhamos a nos maltratar uns aos outros. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Colossenses, ele disse: maridos, amem as suas mulheres e não sejam ríspidos com elas. E aqui, esse amor que o apóstolo Paulo está falando é um amor que age como irmãos no Senhor. O marido, ele ama a sua esposa de forma verdadeira. E esse amor que é de forma verdadeira, ele não tem atitudes severas nem atitudes dominantes. Esse amor, ele não guarda rancor. Quando nós guardamos rancor, meus queridos irmãos, nós estamos abrindo espaço no nosso lar para que o pecado ele atue. E olhe, meus queridos irmãos, é nessa hora que o pecado ele se mostra de forma tão furiosa, meus queridos irmãos, que faz com que eu olhe para aquele ao qual é meu irmão, carne da minha carne, osso dos meus ossos, e eu olhe para ele e trate ele como um inimigo. É isso que o pecado faz com o ser humano, mediante os confrontos. E é interessante que a Bíblia, como eu falei lá no início, a Bíblia ela nos dá instruções de tudo. João, no seu capítulo 8, no verso 7, João diz assim, Jesus, ele diz assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. O texto nos mostra que, o texto vai nos mostrar que não é só ela que erra, não. Você erra também. Eu erro também. Ele disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos nós erramos e precisamos reconhecer isso. Às vezes nós nos pegamos dizendo: fulano é difícil. Fulano é difícil. Mas você já fez uma análise de você? Será que você não tem sido difícil para alguém também? Faça uma análise. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Nós somos difíceis também. Por isso que é importante, dentro do casamento, haver o diálogo. Por isso que é importante nós observarmos e entender que o pecado, meus queridos irmãos, ele é a grande causa de todos os conflitos.
Um segundo ponto que nós precisamos entender acerca dos confrontos é como eu posso lidar com os confrontos que surgem dentro desse âmbito familiar, conjugal. Primeira coisa é entender o seu papel como cristão. Lembre-se, você é um cristão. Antes de ser cristão, nós tratávamos as coisas de forma do jeitinho brasileiro. A gente tratava dessa forma, né? A coisa do jeitinho brasileiro. Eu me lembro que antes de me converter, eu era o cabo mais mentiroso da face da terra. Era eu. E quando eu me converti, que eu entendi que a mentira ela procede do diabo, Raquel não vai se lembrar disso, porque é uma relíquia. Eu cheguei em casa uma vez, Raquel tem me pedido para fazer algo. E eu não fiz, esqueci. A gente esquece das coisas, né? E aí, quando eu cheguei lá, ela disse, tu fizesse lá o que ela tinha pedido, que eu não me lembro. Aí eu disse, eu estava lavando minhas roupas de jogar, eu tinha saído para um racha. Aí eu disse, rapaz, não deu certo não. Fui lá, o cabo nem estava lá, ó. Aí eu não tinha ido, né? E eu lavando as roupas e o Espírito Santo disse, fala a verdade. Eu digo, Senhor, eu vou entrar na cova dos leões, Jesus, se eu falar. Vai dar certo não. Procurando um jeitinho para que organizasse as coisas. Meus irmãos, nós somos crentes. Não tem mais jeitinho não. Pergunte a Deus. Ei Deus, essa é a forma correta? Como é que eu devo tratar esse confronto? Como é que eu devo tratar isso que está acontecendo na minha vida? Com certeza, meus queridos irmãos, Ele vai dizer, é com a verdade. Nós agora não podemos mais tratar com aquele jeitinho que nós tínhamos no passado. Nós agora vamos perguntar ao nosso Deus, Senhor, o que é que o Senhor acha dessa decisão? É a decisão mais correta, Senhor? É a decisão mais correta? E, meus irmãos, é interessante que nós agora, como cristãos, nós somos pautados pela lei, pela palavra de Deus. E andar mediante a palavra é estreito, é difícil. Mas tem que ser assim. Tem que ser por meio da palavra. É difícil, Arthur, mas tem que ser assim. Então nós observamos isso, meus queridos irmãos. Primeira coisa, nós temos que entender o nosso papel como cristão. Nós somos cristãos. Então o cristão ele tem que obedecer à palavra de Deus. Entenda seu papel como cristão. O cristão, ele anda na contramão desse mundo caído. É na contramão. O mundo dizendo, não faz. Oxe, deixa de ser besta. E tu dizendo, é por amor a Cristo que eu faço. Só que é muito fácil dizer aqui, nós temos que agir como cristão. Só que pode ter pessoas aqui, mulheres aqui, que seu marido, ele seja um descrente. E aí é difícil. Como eu devo agir se o meu marido é um descrente? Cumpra o que a palavra diz. Só cumpra o que a palavra diz. Uma das coisas que eu acho que 100% das mulheres que têm marido descrente, que ela quer é ver o seu marido na presença do Senhor. Com certeza. Ver o seu marido na presença do Senhor seria muito maravilhoso. Ver o marido na presença do Senhor. Só que eu acho muitas vezes, meus irmãos, que o método, às vezes utilizado, é um pouco errado. Às vezes, queremos pegar o evangelho e empurrar de goela dentro na pessoa. Abrir a cabeça dela e empurrar o evangelho. Se converte, miserável, porque senão tu vai para o inferno. Mas não é assim, meus irmãos. Não é assim. Pedro, na sua primeira carta, ele vai dizer no capítulo 3, mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedeça à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Meus queridos irmãos, na metade do primeiro século, o que era esperado de uma mulher
era que ela tivesse a mesma religião do seu marido. Se o marido ele fosse cristão, a esposa também teria que ser. Mas se fosse ao contrário, a mulher ela não fosse cristã, o marido fosse um pagão, era uma afronta tanto para o marido como também para a religião desse marido. Nós estamos no século 21. Não mudou muito essa coisa. Ainda há mulheres que sofrem muito com isso. Só que Pedro, por meio desse verso, ele nos dá uma dica grandiosa. Cumpra a palavra. Cumpra a palavra. Porque, minhas queridas irmãs, Pedro nos garante, por meio da palavra do Senhor, que essa conduta exemplar de uma mulher, ela pode sim, sem palavras, levar o seu marido a Cristo. Eu já contei aqui, na última vez que eu tive a oportunidade de trazer a mensagem, um testemunho de um casal que eu conheço lá em João Pessoa. A mulher, ela se converteu, vou dizer de novo, né? Porque talvez tenha gente que não estava aqui. A mulher, ela se converteu, e aí o marido não. Aí, toda vez que ela saía para a igreja, o marido falava um monte de coisa, e ela, muito espiritual, ela dizia, está repreendido, Satanás, não sei o que, dizia um monte de coisa com o marido. Aí o marido, todas as vezes era a mesma coisa, ela sempre discutia e sempre causava muitos confrontos entre eles dois. E um dia Deus falou com ela, cale sua boca. E ela ficou calada. E passado o tempo, ele parou mais de falar as coisas com ela, e ela sempre ia para a igreja. Num determinado dia, ele estava com cão nos coros. Aí, quando ela foi saindo para ir para a igreja, aí ele disse assim, já vai dar dinheiro ao pastor. Aí ela disse que na mesma hora, ela se lembrou da passagem de Malaquias capítulo 3, pegou o verso assim, disse, leia. Você é bastante inteligente para compreender o que está aí nessa palavra. E ela disse, a gente conversando os três, e ela disse que quando ele pegou na palavra que ele leu, tipo assim, ele mudou de cor. E ele simplesmente ficou paralisado, pegou a Bíblia e entregou a ela. Uma semana depois, ele disse, eu quero ir para a igreja. Aí ela disse, arrume, vamos embora. E ela foi para a igreja com ele. Chegou lá, o Senhor, mas deu mesmo no meio. Tome. Caiu nos pés lá, se converteu ao Senhor, e aí os dois começaram a caminhar juntos. Um determinado dia, ela estava numa roda de amigas, e uma mulher falando do seu marido. Meu marido, não sei o que. Ela disse, minha irmã, eu posso chamar meu esposo aqui para falar algo para a senhora? E ela disse, pode. Aí a mulher, ela chamou o esposo, essa que tinha se convertido, os dois, aí ela chamou o esposo e disse, filho, o que te levou a vir para a igreja? Aí ela disse, Deus mudou a conduta dessa mulher. Muitas vezes, meus queridos irmãos, o crente da história é você. Por meio da sua conduta. Por meio da sua conduta. Quando essa mulher, ela entendeu que ela tinha que ter sabedoria, ela tinha que saber esperar no Senhor, e ela teve sensibilidade de espírito para ouvir a voz de Deus. Ei, não é assim não, está tudo errado. Está tudo errado. Mas também pode acontecer, meus queridos irmãos, do marido ele ter uma esposa descrente. Pode acontecer isso. E nós precisamos saber como é que nós vamos lidar com isso. Paulo nessa própria carta, no verso que nós acabamos de ler, que é o verso 29, ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O apóstolo Paulo ele nos mostra aqui que a fala ela é algo maravilhoso. Por meio do falar, nós nos mostramos a capacidade de refletir a semelhança com o nosso Criador. Porque o nosso Deus, ele fala. E o nosso Deus, ele nos traz a momentos como esse para falar conosco. Então o apóstolo Paulo, ele diz essa questão que da nossa boca não pode sair palavra torpe. O apóstolo Paulo, ele usa essa palavra torpe aqui, é uma palavra que é
chamada sapros. E ela tem o significado, tipo como se fosse uma árvore podre, que essa árvore dá frutos podres. Quando da nossa boca ela sai palavras torpes, e isso acontece muito com o homem, porque o homem é mais carrancudo. Quando da boca desse homem sai palavras torpes, meus queridos irmãos, está saindo algo podre da nossa boca. E os ouvintes, eles não se agradam disso não. Eles não se agradam disso não. Então o apóstolo Paulo, ele nos diz que da nossa boca deve sair palavras que transmitam graças, que transmita graça àqueles que ouvem. Então, deixe de ser bruto. Deixe de ser bruto. Da vossa boca sai a palavra que transmita graça. Provérbios, no capítulo 12, verso 18, a palavra do Senhor diz assim: há palavras que ferem como espadas, mas a língua dos sábios trazem saúde. Qual tem sido a sua atitude diante dos confrontos? Você tem transmitido vida ou morte? Precisamos pensar sobre isso. E agora nós vamos para o terceiro ponto. Qual a solução para esses confrontos? O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer agora, voltando os olhos para o texto, no verso de número 30, ele diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Meus queridos irmãos, quando nós agimos ao contrário daquilo que o Espírito Santo ele nos faz, nos mostra na palavra de Deus, nós estamos entristecendo o Espírito. Nós estamos desobedecendo a Deus. Então, meus queridos irmãos, está na hora de nós crescermos. Nós precisamos crescer, precisamos ser crentes maduros. Deixar de dizer assim, mas é porque eu não conheço a palavra direito, por isso que eu faço. Meus queridos irmãos, tem gente que diz, eu não conheço muito bem a Bíblia, é por isso que eu faço, meu irmão, essas coisas. Às vezes eu, sabe, e fica continuamente fazendo a mesma coisa. Você não conhece porque você não quer. Você não conhece porque você não quer. Essa é a grande verdade. Porque o intuito de Jesus para aqueles que foram alcançados, como foi falado esta noite, é que eu e você cresça no conhecimento dele. É isso que o Senhor quer. Que nós cresçamos no conhecimento desse Deus, para quando surgir os confrontos, meus irmãos, nós não venhamos a agir como criança, nós sejamos crentes maduros. E o mais interessante de tudo isso é que a igreja ao qual nós fazemos parte, ela dá inúmeras oportunidades para a gente crescer. Nós temos a escola bíblica dominical, nós temos o culto da quarta-feira, nós temos grupos no meio de semana, dias aleatórios, nós temos aí o culto do domingo e nós temos os estudos bíblicos na segunda-feira. Venha para cá que você vai aprender a ser um crente maduro. Aí você vai entender saber qual é a solução de Deus para o seu problema, para os confrontos que estão surgindo dentro da sua casa, dentro do seu lar. O grande problema é que nós não queremos. Essa é a grande verdade. O apóstolo Paulo continua dizendo: qual é a solução? Longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria. Essa palavra amargura é a disposição interior de uma pessoa com a língua aguda, como uma flecha afiada, como uma navalha. Veja que coisa grave, misericórdia, né? O apóstolo Paulo diz: longe de vós. Ele fala que longe de vós também a cólera, a ira, a gritaria. Meus queridos irmãos, tem gente que grita, segundo o comentarista, e eu concordei, que grita a ponto de berrar. E os vizinhos olham e dizem, e é crente. O apóstolo Paulo diz, longe de vós, meus irmãos, longe de vós, longe de vós. Paulo conclui dizendo qual é a solução. Antes,
Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Bendito seja Deus. Meus irmãos, há pessoas que os confrontos eles estão durando décadas. Há casais dentro de casa que os confrontos estão durando décadas. Meus queridos irmãos, ninguém quer assumir os seus erros, ninguém quer liberar perdão. Meus queridos, está errado. Você acha que Deus está se agradando disso? Eu acredito que não. Olhe de onde Deus lhe tirou. Você acha que o nosso Senhor, que nos tirou daquele lamaçal do pecado, Ele quer que nós andemos ainda com as vestes velhas? Não, o Senhor quer vestes novas. Eu e você precisamos vestir vestes novas, meus queridos. Então, portanto, ore a Deus: Senhor, me mude. Mude você primeiro. E aí, consequentemente, o Senhor vai mudar a outra pessoa também. Mas mude você primeiro. Então, para nós concluirmos, meus queridos irmãos, saiba que o pecado ele é a causa principal dos confrontos. Eu e você devemos agir como cristão diante dos confrontos que surgirão. E o importante para todo casal, para toda família, é sempre olhar como Cristo ele age. Será que Cristo agiria assim diante dos confrontos conosco? A Bíblia nos mostra que Cristo ele age com amor com o seu povo. Meus irmãos, Jesus, ele certa feita, no Evangelho de João, Pedro nega Jesus. E aí, no capítulo 21, Jesus encontra Pedro novamente. E é interessante que Jesus, ao encontrar Pedro, Jesus ele não exigiu de Pedro explicações, nem tampouco o Senhor retalhou Pedro ou colocou algum castigo sobre Pedro. A atitude de Jesus foi tão somente mostrar a Pedro o quanto o Senhor o amava. E ele chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E o interessante desse episódio, que está relatado nas Escrituras Sagradas, é que o nosso Jesus, ele ao encontrar Pedro, ele atribui a Pedro uma missão tremendamente. Ele diz: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Observa que Jesus, quando ele vai a Pedro, ele não confronta Pedro com agressões, ele confronta Pedro com amor, com restauração, com a proposta de mudança. Muda, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Então, meus queridos irmãos, o mais importante de tudo, como já foi cantado esta noite, já foi lido pelo presbítero Evandro, o mais importante de tudo é o amor. E esse amor, meus queridos irmãos, ele está baseado no desejo de obedecer, de ser semelhante e imitador de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Já pensou se Jesus chegasse hoje para você e dissesse assim: Marta, tu me amas? Fabiano, tu me amas? Irmã Fátima, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Meus queridos irmãos, eu queria encerrar com outro testemunho grandioso, que eu também contei aqui na vez passada. Mas vou contar de novo, porque pode ser que tenha gente aqui que não tenha vindo. Havia um casal que estava passando por um momento turbulento no seu casamento. E eles tiveram a oportunidade de ler a Bíblia. E na leitura da Escritura Sagrada, eles tiveram uma experiência grandiosa com o Senhor. Na primeira semana que eles começaram a ler a Bíblia, o marido ele chega para a esposa e diz: se esse livro estiver certo, nós estamos errados. Com 2 semanas depois, ele chega para a esposa e diz assim: meu bem, se esse livro estiver certo, nós estamos perdidos. Com 3 semanas depois, ele chega para a sua esposa e diz assim: meu bem,
se este livro estiver certo, nós podemos ser salvos. Meus amados irmãos, tirem um tempo. Tirem um tempo para ler isso aqui. Tirem um tempo para ler isso aqui. Este livro aqui, ele nunca erra. Em nenhuma palavra. E tudo que está aqui, ela pode salvar o seu filho. Ele pode salvar o seu casamento. Ele pode salvar a sua vida. Leia esta palavra. O grande problema é que nós não estamos querendo ler essa palavra. O Deus desta palavra que está aqui não tem tamanho de confronto para ele. Porque esse Deus, a Bíblia diz que ele é um Deus todo-poderoso. Então o que está faltando nos lares é ler esta palavra. Porque confrontos eles vão existir. Mas o Deus desta palavra, ele vai nos dar sabedoria. Para que a gente possa administrar de maneira correta todos os confrontos que surgirão na nossa vida. E eu encerro deixando um verso, Provérbios capítulo 17, verso 14, diz assim: no início do desentendimento, o início do desentendimento é como uma vazão de águas represadas, por isso desista da questão antes que haja brigas. Desista da questão antes que haja briga. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Eu queria encerrar orando com você. Senhor Deus de toda graça, muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade. Assim, Senhor, como em outras oportunidades, Deus, Tu já falaste ao nosso coração. Mais uma vez, Tu nos instruiu, Senhor, por meio da Tua palavra, como nós devemos lidar diante dos confrontos que surgem, Senhor, no nosso lar. Então nos ajude, Senhor, nesta noite. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Faça-nos, Senhor, em nome de Jesus, homens e mulheres de Deus, filhos que obedeçam aos seus pais e glorifiquem o Teu santo nome por meio, Senhor, da vida de cada um deles. Muito obrigado, Senhor. É assim que nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.